É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui, pastor César Cavalcante. Muito obrigado por ter aceito o convite. Amém. Amém. Obrigado, gente. Glória a Deus. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez e que esse tempo seja produtivo para a glória de Jesus. Aleluia. A gente agradece a Deus, né, pastor? Como a gente vem dizendo, e agradece ao pastor por estar aqui pela segunda vez, pessoal. Então não perca essa oportunidade de fazer a sua pergunta. Um pastor que é um apologeta. Então, aproveita. Faz sua pergunta. Qual sua dúvida? Vamos aproveitar, vamos nos encher de conhecimento. Porque tem tanta dúvida, né, pastor, dos cristãos que paralisa ele. É verdade. Né? Verdade, Tem cristão hoje paralisado dentro das igrejas. Eu queria... Lógico, todo mundo acredita que conhece o pastor César Cavalcante. Eu não preciso falar que ele se apresente, né? Mas, Não, pastor, se precisa você sim, cara, tem quiser, gente que não me conhece. se apresenta. Se apresenta. Meu nome é César, Deus abençoe. O pessoal, muita gente pode me conhecer por conta dos debates, né? Dos debates da Rádio Musical, agora Rádio Unidade. E também alguns debates eu participo como debatedor também, mas também sou o âncora do programa. E isso, tudo quanto é lugar que a gente vai, todo mundo já viu pelo menos algum debate, né? Então, é um prazer estarmos juntos e que Deus abençoe aqui esse trabalho. Amém. E tá na nova rádio, né, pastor? Unidade. Unidade FM começou em fevereiro e estamos crescendo, graças a Deus, também nas redes sociais também. Começou do zero a rádio, Tá né? Então, crescendo bastante. está crescendo bastante. A gente já vem com o background lá da Rádio Musical. Os ouvintes todos migraram, né, para a Rádio Unidade FM. Quem está em São Paulo, Grande São Paulo, toda a região da Grande São Paulo, pode ouvir uma rádio, uma cobertura fantástica, 96,5 FM. E para quem está fora de São Paulo, pode acompanhar pelos mesmos canais, né? O César Cavalcante e também o canal da rádio chamado Unidade FM. Sim, hoje eu assisti pela página do César Cavalcante. Que tá ao vivo remoto. A gente transmite nas duas páginas, nas minhas redes e também nas redes da Rádio Unidade FM. Tanto no... Agora mais pelo YouTube. Antigamente a gente colocava também pelo Facebook, pelo Instagram, mas agora mais pelo YouTube mesmo. Eu vi pelo YouTube hoje. Então, pessoal, se inscreve lá, porque tem debate lá, tem Bíblia e tem coisas calorosas lá. Pastor, se alguém quiser ir lá assistir, é permitido? Olha, a partir do mês que vem, em junho, vamos voltar a receber ouvintes como a gente sempre recebia, porque a rádio, vou contar aqui uma curiosidade. Quando a Rádio Musical resolveu parar com as suas atividades para o público evangélico, ela foi vendida. Ela foi vendida por uma rede grande, secular. Então o público evangélico que seguia a Rádio Musical parou de ouvir, porque geralmente o evangélico não vai ouvir a rádio secular. E aí, a diretora da rádio, que é a Roberta, a gente tem parceria em outras empresas, em outros trabalhos, e aí ela arrendou uma outra rádio, que é essa 96.5. E enquanto está sendo construído o estúdio, um estúdio muito, muito top, muito luxuoso, muito, muito lindo, que é um estúdio, para quem conhecia o estúdio da Rádio Musical, esse é tipo 10 vezes melhor, em todos os aspectos de qualidade, tecnologia e tudo mais. Enquanto está sendo construído esse estúdio, eu cedi o espaço, eu tenho um andar naquele prédio que funciona as empresas do Crescendo na Fé. Então tem o Crescendo na Fé, a faculdade, tem outras empresas que as pessoas nunca ouviram falar, tipo a Emmet, outras empresas lá que a gente trabalha. E aí eu tenho lá um estúdio grande na Paulista, eu falei, então usa esse lugar por enquanto para a Rádio Unidade. Então hoje a Rádio Unidade funciona dentro da minha estrutura. Entendi, até ficar pronto lá. Isso, até ficar pronto lá. Então, para eles está muito apertado, eu imagino. Embora não seja uma estrutura pequena, mas tá muito ainda, né? Não tem como receber assim convidados. Hoje nós tivemos 2 convidados importantes, 2 historiadores. Então, quando vem 3, 4 pessoas, já enche, assim, já dá a capacidade máxima, né? E todo mundo fica desesperado. Mas eu acredito que agora no mês de junho de 2025 já esteja tudo zerado para
a inauguração Que legal. do estúdio Deus definitivo abençoe. deles. E a E- Rádio FM era top, imagina essa então. Não, essa vai ser Cara, muito melhor. Vai ser muito E melhor. aproveitar, né, para deixar os parabéns para Roberto, que é o aniversário dela hoje. Que Deus te abençoe, Roberto. Parabéns, e Roberto. está nos devendo aí na sua visita aqui para participar aqui na cadeirinha aqui, falar um pouquinho de Jesus. Verdade, verdade. Ela Mandar falou um- que ia vir, né? Um dia ela Mandar vem. um abraço também pro Fábio, do Eu Acredito, que tá aqui. Parabéns, Fábio. Glória a Deus Glória a pela Deus, sua vida, obrigado meu irmão. pela sua vida. E eu tô mandando abraços e beijos aqui. Não posso esquecer da minha esposa, né? Um beijo, meu amor. Te amo muito. Sempre bom tê-la por aqui. Amém. E Amém. vamos Pastor, pra cima. glória a Deus. Já tem um pessoal aqui online. Pessoal, continua compartilhando para honra e glória de Jesus. Deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje nós vamos falar sobre heresias, sobre os tempos atuais, como que os crentes estão se comportando hoje nas igrejas. Será que é a forma certa? Será que está buscando de uma forma correta? Então, se você tem alguma dúvida sobre dízimo, sobre oferta, qualquer dúvida bíblica, coloca aqui no chat para a gente fazer diretamente para o pastor César, né? E sobre o que a gente estava comentando aqui no começo, pastor, tem muitas pessoas, muitos crentes, ou que se dizem crentes, se perdendo dentro das igrejas. Onde está o erro? Está no pastor? Está na pessoa? Isso é muito sério. Olha, é muito fácil terceirizar culpa e é muito confortável, Sim. sabe? Eu estar na igreja e eu começar a me esfriar e tal, e aí eu coloco a culpa no pastor, na igreja, no grupo, no louvor, sei lá no que e tal. Mas a fé cristã é uma fé onde tudo é pessoal, porque o pecador é você, o Salvador salva você, Deus está falando com você, Tipo individual, ele você é fala? tudo de individual, é Isso. tudo você É e tudo Deus. sobre cara. você. É Sim, tudo você sim. e Deus. A salvação é É individual. individual. Veja, eu não consigo salvar você, eu consigo fazer você se perder, mas eu não consigo fazer você te salvar. Eu consigo ser uma influência para te fazer perder, mas para salvar só tem um que salva, que é Jesus Cristo. Então, é muito confortável essa posição. As igrejas de hoje em dia. Então, não existe Deus de hoje em dia. Existe Deus. Existe Deus. Não existe Jesus de hoje em dia. Bem colocado. O Espírito Santo de hoje em Total. dia. Existe o Espírito Santo, existe Jesus. E essa relativização, na minha opinião, é mais uma terceirização de culpa, onde seria mais fácil o cara falar assim, cara, eu tô fraco, eu tô mal, eu tô viciado em pornografia ou em, sei lá, cara, qualquer coisa mundana aí. Ou eu não tô viciado em nada, mas eu tô distante, eu tô mal. Tô frio. E né? o problema sou eu. O problema sou eu. Quando você aponta o verdadeiro problema, metade dele já está resolvido. Porque agora você é só buscar a solução. Você já sabe qual é o Reconheceu, problema. né? Você já sabe qual é o problema. Então, ficar com esse mimizinho aí, mas o pastor não me cumprimenta, não sei o quê, tal. Então, isso aí é para criança, né? Para moleque. Agora, esse fenômeno da terceirização está aumentando, porque a gente vive essa época do mimimi, né? Então, Demais. nunca demais. a culpa é tua, sempre é o clima, é o tempo, é o pastor, é a igreja, é o louvor, é a música, é a cor da parede, é não sei o que lá. Então, infelizmente, a gente vive essa época dos mimimis. Por isso que eu quis fazer essa pergunta, para desmistificar isso. Porque isso é muito importante para o próprio crente. Para o Sim. próprio crente que tem aquela tarefa de ir na igreja, no culto, todo domingo, ou toda quinta, ou toda terça. Mas não tá cheio. Entra vazio e sai vazio. Não tá tendo mudança. O desafio para ser cheio não é sobre o que eu tenho que fazer para me encher, mas o desafio para ser cheio é o que eu tenho que fazer para me esvaziar. Como que eu vou encher um negócio que já está cheio, cara? De outra coisa. Como eu vou encher uma coisa que já está cheio de outra coisa? Então, o desafio nosso é que a gente enxerga a fé como algo a acrescentar. Então, eu tenho a minha vida. Por exemplo, é muito comum hoje. O cara é do mundo, é jogador de futebol, é famoso, é cantora, sei lá o quê. Aí ele enxerga em Jesus. Eu não duvido que ele teve uma experiência verdadeira com Jesus.
Mas a cabeça dele é assim, ó, eu vou colocar isso aqui na minha agenda. Então Jesus é uma coisa a mais na agenda dele. Ele agora vai na igreja domingo. Mas ele continua cheio do resto que tava das coisas do mundo. Ele continua vivendo aquela vida do mundo. E aí, como que você vai ser cheio de Deus se você está cheio de coisa que Deus odeia? Entende? Então, essa plenitude é mais sobre a gente se esvaziar do que sobre a gente se encher. Porque quando você se esvazia de tudo que é do mundo, então fica mais fácil para você buscar o que é de Deus. Sim. Entende? Então, as pessoas querem dar aula sobre como é que faz o jejum que não sei o que lá. Então, mas você pode jejuar o resto da vida. Se o que você está vivendo é uma coisa que Deus abomina, não adianta nada. Não adianta. Está lá no Isaías, acho que é Isaías 56, o verdadeiro jejum. O verdadeiro jejum não é só você... então, agora eu estou jejuando chocolate, eu estou jejuando Coca-Cola, eu estou jejuando... Isso não é jejum, bicho. Entendeu? Então, quando a gente se esvazia do que Deus não se agrada, então fica mais fácil para você se encher daquilo que é vontade de Deus. Legal. Forte essa daí. Boa. Pastor, Forte. uma pergunta. Inclusive até aconteceu recente, uma pessoa começou a buscar mais a Deus, né? Vamos falar assim, que ela acho que posso dizer que se converteu aí, né? Tá buscando mais a Deus tudo. E ela vai me falar assim, nossa, ultimamente tenho pensado algumas coisas, converso com Deus, e aí de repente me aparece uma pessoa com aquilo que eu falei. Ele fala, pô, tem acontecido umas coincidências, né? E eu falei, não é coincidência, é Deus, né? Se você tá falando que você tá conversando e tá aparecendo pessoas que tá trazendo a solução que você tá pedindo, eu falei, e outra coisa que você pode também verificar, são pessoas que são da igreja? Ele falou, são. Eu falei, então talvez seja mais um motivo do que é Deus. Você acha que foi uma resposta plausível? Poderia acrescentar mais? O tempo vai mostrar para ele que é Deus? Tem que ter muita responsabilidade para falar que tudo também é Deus. Entende? Não tem como a gente medir isso, né? Sim. Mas quando você tem um propósito, por exemplo, eu quero conhecer mais a Deus. Então, não é que tudo é uma resposta, mas você começa a ficar mais sensível a perceber a voz de Deus. Porque Deus fala. Deus fala. Às vezes usando uma pessoa, às vezes te dando um toque sobre o exemplo errado de alguém. Fala, tá vendo? Isso aí não é para você fazer. Esse tipo de gente é para você se afastar. Então, quando você está mais aberto para Deus, então você está mais sensível a ouvir a voz de Deus sobre o que você deve participar, o que você não deve, o que você deve entender, o que você não deve, entende? Então, eu acredito que quando você levanta de manhã, faz uma oração, Deus, eu quero te buscar mais, eu quero mais do Senhor, eu quero viver mais contigo, eu quero mais experiência. Então, as chances são que você estará mais aberto, mais perceptivo, mais sensível, mais fácil para perceber as possibilidades. Será que aqui é Deus falando comigo? Ou não? Então é uma resposta acertada, mas também não dá para generalizar. Sim. Sim, cada pessoa tem a sua experiência, né? Tem a sua entrega, né? É difícil, às vezes a pessoa está compartilhando algo que você não sabe do profundo. Você só está vendo à vista. O que ele falou, e não é né? nada daquilo. Isso é muito complicado, né? E o inimigo também escuta, pode usar muito bem para confundir, né? Completamente. Outra coisa, pastor, tá muita pergunta aqui, pessoal. Compartilha. Tá bastante gente aqui na live. Continua compartilhando. Faça a sua pergunta. Já tem algumas perguntas aqui no YouTube. Continua fazendo a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai pro YouTube aqui, pessoal. Pastor, a gente está vivendo, eu acredito que a gente sempre viveu, em tempos de crises dentro da igreja, dentro do evangelho, vamos colocar assim. Por que que eu digo isso? Tantos pensamentos, tantos ensinos, tantas doutrinas, tantas igrejas. Como saber se está certo, se está errado, mesmo para aquela pessoa que está lendo a Bíblia, que está meditando na Bíblia, e está em dúvida e fala, meu Deus. Sabe? Não sei se ficou claro. Mas como saber o que exatamente? Por exemplo, tem tantas igrejas, tem tantas doutrinas. Bom, a igreja não é um endereço. A igreja é um povo. A igreja é um povo. E Jesus Cristo, que é o fundador da igreja, diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, se for no nome dele, ele estará entre essas pessoas. Então,
o desafio é esse ajuntamento. É um ajuntamento que me edifica como igreja. Esses irmãos aqui, o discurso desses irmãos, a motivação aqui é salutar, é para a glória de Jesus, porque eu já passou essa fase de que só tem a igreja é a igreja X, é a igreja Y, a Sim, igreja... sim. Não, não há uma denominação na Bíblia. Há um povo, e esse povo se reúne em nome de Jesus, ensina em nome de Jesus, prega em nome de Jesus, louva o nome de Jesus. Então isso é a essência de uma igreja. Uma vez que a gente tem uma Bíblia escrita na nossa língua, de uma forma que nós podemos entendê-la, a gente acabou de perder o direito de ficar com mimimi falando, mas aí, como é que eu... Será que é heresia? A Bíblia está aí na sua mão, meu amigo. A Bíblia está na sua mão. O analfabetismo bíblico não é mais desculpa, né? Mas veja que interessante. É o mesmo efeito do GPS. Antigamente, você não existia GPS. Não existia nenhum dispositivo visual para você vir acompanhando. Então, eu vim para cá com o GPS na tela do meu carro. Antigamente, não. Você tinha o guia lá para você... você tinha que se virar. O que o GPS fez? Ele nos trouxe conforto. Então, eu vou dirigindo e ele até fala comigo, vira à direita, daqui 300 metros, não sei o quê, tal. Ou seja, me trouxe facilidade. Mas qual o efeito colateral? O efeito colateral do GPS é que a gente não sabe em lugar nenhum mais. Antigamente, para eu chegar aqui, você ia falar assim, você vem na Castelo, no quilômetro tal, você vira, vai ter uma fábrica de não sei o quê, um orelhão, você conta 2, vira à direita, vai ter um quebra-molas, aí você vira, vai ter um semáforo, você não sei o que lá, chegou. Pronto, eu marquei aquilo ali, eu vou. Eu tô indo. E grava, agora, quem tá me levando é a máquina. Mas eu tô no piloto automático, eu não tô gravando o caminho. Sim. Eu tô pensando em outra coisa. A Bíblia hoje, as facilidades da Bíblia, isso aqui que a gente tá fazendo, o podcast pro cara chegar lá e fazer a pergunta, o programa de rádio que eu faço, a Bíblia online, a Bíblia... Cara, antigamente você tinha 1, 2 Bíblias. Você tinha 1, 2, O cara grande estudioso da Bíblia tinha 4 Bíblias. Ele tinha a Pentecostal, a Thompson, sei lá. King James. Não existia King James antigamente. Essas coisas são novas. De 1819, você tinha, sei lá, 4 Bíblias. Hoje, eu não sei quantas Bíblias eu tenho. Eu não sei quantas Bíblias aqui nessa máquina eu tenho. Acesso. Qual é o efeito colateral? Ninguém lê a Bíblia. Todo mundo tem. Entra aí agora. Todo mundo tem. Quem leu a Bíblia hoje? Eu li. Então, mas quantas pessoas? Poucos. Entendeu? Quantas pessoas leem a Bíblia todo dia? Todo dia. Um capítulo da Bíblia todo dia. A gente zera o Netflix, mas não zera a Bíblia. Entendeu? Então, o conforto e a comodidade da Bíblia, da tela que passa a letra da música, a gente não decora a música. A Bíblia que está aqui, você clica um botão, já abre o esboço do sermão e tal. Você não grava o que o pastor está falando. Porque a nossa memória, ela está deixando de ser aqui dentro e está passando a ser externa. A memória nossa agora é o computador, é o celular. Então, quando é o celular, eu só presto se eu tiver com ele na mão. Se eu não tiver com ele na mão, acabou o homem. Eu não sei mais nada. Porque o meu HD é externo agora. Então, esse fenômeno, ele tem atrapalhado muito. Por exemplo, a gente nunca teve tanto acesso à Bíblia quanto temos agora. Você quer a Bíblia para jovem? Você quer a Bíblia lida? Você quer a Bíblia falada? Você quer na voz do Cid Moreira? Você quer na voz da inteligência artificial? Você quer numa versão coloquial? Você já ouviu falar da Bíblia de Taipa? Bíblia de Taipa? Não. Já ouviu? Eu nunca Coloca ouvi falar. aí pra você ver. É uma Bíblia em áudio para o sertanejo. Um trabalho fabuloso. Meu Deus. Fabuloso. É uma tradução da Bíblia para quem não sabe ler, para o analfabeto. Aí ele ouve
do jeito que ele fala. Tipo assim, e Jesus chegou e tinha um mundaréu de gente, não sei o que lá. Cara, fantástico. Cara, que legal, Eu cara. acho maravilhoso. Eu ajudei a Meu Deus. E vai divulgar. pro linguajar dele, né? Coloca aí, Cara, depois que vocês bacana. procuram aí Bíblia de Taipa. Legal pra caramba, top, não sei o que lá. Mas qual é o efeito colateral? Que ninguém mais pega a Bíblia pra ler, cara. Uhum. E aí, quando você fala um texto, a pessoa fala, eu nunca vi, eu não sei. E aí a gente cria um monte de homens na nossa geração que sabe tudo sobre tudo, menos sobre a Bíblia. O cara sabe quanto que o Neymar ganha por minuto, Uhum. mas não sabe quanto que os trabalhadores da última hora ganharam lá, quanto que representa um denário. Meu Deus. Então os caras sabem o que o Barcelona, eu não sei quem, a última série, o que o Bill Gates faz, o que o Donald Trump, o que não sei o que lá. Os caras ficam discutindo isso daí, mas quando você pergunta um texto da Bíblia, ele fala assim, hã? Parece que você está falando uma coisa de extraterrestre. Então, se a gente não voltar para a Bíblia, o analfabetismo bíblico vai fazer com que mais pessoas se distanciem de Deus e como efeito colateral também da igreja. Isso que eu ia te falar. Como que você quer que Deus registre na tábua do seu coração a palavra dele se você nem consegue pôr os olhos nela? E convidar o próprio Isso é autor difícil, cara. a leitura, né? E- Isso é pensa meditação, na verdade. Eu namorei à distância, né? O meu casamento, agora eu vou para 25 anos, mas quando eu comecei Glória a a namorar, Deus. é isso há 28 anos atrás, porque 25 é de casado, fora os 3 de namoro. Então, há quase 30 anos atrás, eu morava aqui, eu morava no Mato Grosso do Sul, minha esposa, na época minha namorada, é daqui. Então a gente tem caixas de cartas. Então quando chegava uma carta, chegava a carta dela. Uhum. Eu ficava desesperado para ler. O que ela falou dessa vez? Qual que é o tema dessa carta? Tal. Quando chegava a minha carta, ela ficava desesperada, porque ela estudava, ela chegava em casa à noite da escola, a carta chegava de tarde. Então o assunto era eu quero ler. A Bíblia é uma carta. A Bíblia é Deus escrevendo pra gente. E tem gente que não lê. Sim. E fala que ama Deus sobre todas as coisas. Imagina, você ama Deus sobre todas as coisas, não lê o que ele escreveu pra você. Sim. Então, que amor é esse? Que amor é E esse? o pior, né? Entrega a sua salvação na mão do outro, né? Porque Se tu- você terceiriza. Imagina Você isso, isso. cara. É. Entende? Então, o analfabetismo bíblico, ele destrói. Ele destrói. E eu vou dizer uma coisa, cara. A culpa não é do pastor, não é da igreja, não é do século XXI. A culpa é do analfabeto bíblico. A culpa é de quem não lê a Bíblia. Porque a Bíblia está aí. Você sabe ler em português? Sei. E por que você não lê sua Bíblia? Cai para dentro, meu amigo. E é engraçado, pastor, quando a gente fala de analfabetismo bíblico, tem pessoas que meditam, mas tá pregando heresia tremenda. Como repreender esses analfabetismo Tem que ver se bíblico ele de lê- pessoas Vamos que... ver se ele tem que ver se ele lê mesmo, né? porque se ele tem medita coisa mesmo. que é terrível, viu? Aí a gente vai entrar no campo da heresia, né? As interpretações, né? Sim. Existem heresias de perdição, existem heresias que não são heresias que comprometem, assim, sabe? A questão da salvação. E aí só precisamos ter esse cuidado. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem uma teologia perfeita. Uma verdade absoluta, Sim. digamos assim. Ninguém tem uma compreensão do texto bíblico 100% em todas as áreas, em todos os aspectos, sabe? Mas, como dizia, eu acho que foi Agostinho de Hipona, né? No que é essencial, precisa haver unidade. No que não é essencial, pode haver liberdade. E no demais, precisa ter caridade. Eita, é forte. É. E eu gostei dessa frase. Você tá zerando o Netflix e não zera a Bíblia. Eita, isso aí foi forte, hein, cara? Essa E daí... Só passar uma informação para quem é novo aqui, seja bem-vindo. O GigoCast é um podcast cristão e que a gente foca muito em Cristo e na Bíblia. Então, se você não assistiu nenhum episódio nosso, a gente sempre convida vocês a virem com a Bíblia e tirarem suas dúvidas com a própria Bíblia, e seja aqui comigo, com o Igor, com o convidado, né? A gente sempre passa nas perguntas para o convidado para ele poder falar, mas que você precisa realmente ter seu relacionamento com Deus e com a Bíblia. Por isso que a gente sempre pede isso. E por ser um podcast cristocêntrico, tem coisas que a gente não entra também em questões, tá? Por exemplo, que nem eu vi que tem gente que tá querendo perguntar lá do que aconteceu no debate do Felipe, do Flávio.
Ele já soltou uma nota, ele já falou disso. Se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, mas não é o foco do programa. O foco Sim. do programa realmente é a Bíblia, tá, pessoal? Posso falar tudo que vocês quiserem, gente. Comigo a gente tem filtro. Não, você já Pastor, soltou uma nota. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Sim. Isso que você está falando de analfabetismo é muito importante. E principalmente, tipo assim, para quem está começando. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas ali, tem um grupinho que tipo, são pessoas que... Algumas que já são mais antigas, outras que se converteram, né? E aí, às vezes, as pessoas fazem algumas perguntas, tudo. Aí, por exemplo, teve um dia que me chamou a atenção que uma pessoa falou assim, eu não sei como é que ela chegou nessa conclusão, mas ela fez essa pergunta, eu falei, de repente, outras pessoas podem chegar nisso, que eu ia te pedir para você explicar. Que ele leu o Salmo 82, e no Salmo 82 fala assim, no versículo 6, eu digo, vocês são deuses, são todos filhos do Altíssimo, morrerão, porém, como simples mortais e cairão como qualquer governante. E ele entendeu que quando a gente fosse para o céu, nós se transformaríamos em deuses também. E eu falei, é um perigo muito grande ter entendido isso, né? Eu falei, como se, a forma se alguém também chegou nessa conclusão, explicar que só existe um Deus, e se eu estiver errado, que você me corrija também. Só existe um Deus verdadeiro. Só há um Deus verdadeiro. O apóstolo Paulo escreve isso em Coríntios capítulo 8, falando sobre os falsos deuses. Ele diz o seguinte, deixa eu achar aqui o texto. 1 Coríntios 8? Versículo 2. Se alguém pensa saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama Deus, esse é conhecido. No tocante à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é de si mesmo no mundo, e não há outro Deus senão um só. Porque ainda que há alguns que se chamem deuses, quer nos céus ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. O cristianismo é uma religião, é uma fé monoteísta. O cristianismo é uma fé monoteísta, não politeísta. Nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos em um único Deus verdadeiro. O texto de Salmos 82, quando fala vós sois deuses lá, a palavra Elohim, salvo engano, eu acho que é a palavra que aparece lá, deixa eu ver, é o versículo 6? Deixa eu ver. É o versículo 6. Vós sois deuses, a palavra lá, salvo engano, é Elohim. A palavra Elohim. E essa palavra Elohim, a palavra Elohim é uma palavra que pode significar Deus, mas nem sempre. Por exemplo, Moisés na Bíblia é chamado de Elohim. Por exemplo, Baal na Bíblia é chamado de Elohim. Então, a palavra Elohim é uma palavra dessa forma polissêmica. Então, ela você precisa ler o contexto para entender o que ele está falando. Porque Elohim é uma palavra, é o plural de Eloar, e que pode significar, por exemplo, anjos na Bíblia às vezes são chamados de Elohim, mensageiros são chamados de Elohim, juízes na Bíblia são chamados de Elohim. Interessante isso. À luz dessa compreensão, o texto diz o seguinte, fazer justiça ao fraco e ao órfão, proceder retamente para com o aflito, para o desamparado. Então são atitudes de alguém que cuida do próximo e tal. Socorra o fraco e necessitado, tira as mãos dos ímpios e tal. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas. E eu disse, vós sois deuses, pois todos sois filhos do Altíssimo. Então, vós sois Elohim no sentido de sermos filhos de Deus. É só a continuação do que acontece depois da vírgula. Então, essa ideia de que nós seremos elevados a uma condição divina não é bíblica. Não é bíblica. Os mormons é quem pensam assim. Os mormons pensam assim, que o Deus da Bíblia um dia foi como se fosse um ser humano e se tornou um Deus, e se você se tornar mormon, você também pode virar um Deus um dia. Mas essa doutrina, ela não resiste ao exame bíblico, não tem essa possibilidade. Sim, forte. Pastor, qual que é a sua visão sobre os dons espirituais nos tempos de hoje? A gente sabe, a Bíblia fala sobre os dons e tudo mais, mas a gente vê tantas coisas acontecendo em tantas igrejas, sobre tantos dons, tantas coisas acontecendo. Qual a sua visão sobre isso? A gente não pode fazer teologia
da experiência para a Bíblia. A gente faz da Bíblia para a experiência. Por exemplo, eu não posso pegar uma coisa que eu vi num monte, sei lá na onde e tal, e falar assim, tal, e o que a Bíblia diz disso? Não, não. Você busca o que a Bíblia diz e vem decantando da Bíblia até chegar na experiência, e não ao contrário. Porque se for ao contrário, quem está ditando a norma é a experiência humana. Então, o que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia diz que os dons espirituais são dons para a edificação da igreja. A edificação da igreja. O apóstolo Paulo fala assim, buscai com zelo os melhores dons, os principais dons, principalmente o dom de profetizar, por exemplo. Há duas escolas de interpretação desse assunto. Uma delas é a escola cessacionista. É aquele pessoal que fala assim, os dons cessaram. Os dons, eles serviram para um propósito no primeiro século, não sei o quê, cumpriu esse propósito, agora acabou. E há o continuismo, que acredita que os dons continuam. Dentro do continuismo, a matiz que ficou mais conhecida aqui no Brasil é o pentecostalismo. Mas o pentecostalismo é só uma matiz do continuismo. Então, o continuismo é a linha que define que os dons não pararam, eles continuam. Então, eu me defino como continuista. Eu acredito na continuidade dos dons, todos os dons da Bíblia. Porque quando o apóstolo Pedro prega em Pentecostes, por que ele prega? Ele prega porque o pessoal estava tirando sarro, falando que as pessoas estavam bêbadas por conta do comportamento que estava acontecendo no dia de Pentecostes. E o Pedro começa a pregação assim, varões, irmãos, ouvi-me. Esses homens não estão bêbados nesse momento, agora são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é uma promessa que Deus disse através de Joel, e ele cita Joel 2:28, não sei o que lá e tal. E ele vem trazendo, falando até que ele acusa aquelas pessoas de terem matado Jesus, e Jesus morreu por causa deles e tal. E lá pelas tantas, enquanto Pedro falava, o Espírito Santo convenceu aqueles caras. E aí no final, no verso 37, tipo, quase 30 versos depois, o apóstolo, os homens perguntam assim para Pedro, amém, o que a gente faz agora? E Pedro fala assim, arrependei-vos, cada um de vocês seja batizado para arrependimento, para a remissão dos pecados, até que venha sobre vocês um tempo de refrigério. Porque essa promessa diz respeito a vós, vossos filhos, todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Que promessa? Aquelas que eles estavam tirando sarro dos discípulos. Então, se Pedro diz que aquela promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, Deus continua chamando? Continua. Então, a promessa continua operando. Sim. Então, a promessa continua de pé. Então, eu respeito o cessacionismo. Eu não respeito muito. Eu respeito a pessoa, não a doutrina do continuismo, mas eu respeito o continuista. O cessacionista. Mas o cessacionismo, para mim, é uma coisa muito... Primeiro, não tem texto bíblico. É como se estivesse dizendo que Deus parou. Então, mas tipo, então, estranho. E veja, tá tudo bem dizer que Deus parou. Qual é o texto? Então, sim. Apresenta um versículo que Mas diga onde assim. acontece milagre, transformação, não tem como dizer que, né? Pois é. Então, eu acredito na atualidade dos carismas, eu acredito na continuidade dos dons espirituais. Agora, não confundir isso que eu estou falando com baboseira neopentecostal. Loucura neopentecostal. O cara que fica engateando de 4 na igreja, imitando leão, tigre, gritando, uivando, caindo no chão, estribuchando. Não, isso aí não tem nada a ver com o continuismo da Bíblia. A continuidade dos dons. Os dons estão lá elencados em Coríntios capítulo 12, Coríntios capítulo 14 e tal. Está bem documentado nas escrituras e não é passivo de acabar. Pelo menos lá no texto bíblico não fala que vai acabar. Então eu acredito na continuidade dos dons. Sim, e a pessoa se encher de conhecimento, quer meditar, ler a Bíblia, ela vai entender que aquilo é uma heresia. Muitas coisas são heresias, né? Então, quando ela lê a Bíblia, sim. O problema é que as pessoas deixam de ler a Bíblia para ler o que as pessoas que falam da Bíblia falam. Então, por exemplo,
O arminiano, ele fica lendo Armínio e não lê a Bíblia. É muito comum o cara ler Armínio e não ler a Bíblia. É muito comum o cara ler o Calvino e não ler a Bíblia. Vai ficar com aquela ideia, né? Ele tá comendo na mão de alguém, né? Eu admiro muito o John Calvino, mas ele não é perfeito. Não concordo com tudo que ele fala. Admiro muito o Armínio, não é perfeito. Não concordo com tudo que ele fala. Porque eu tenho a Bíblia. Então, na Bíblia, você mesmo olha na Bíblia e você olha e fala, peraí, por que esse cara tá falando isso? O que ele entendeu que eu não entendi? Da onde Tá tirou tudo bem, eu isso? não tô dizendo que a minha cabeça é melhor que a dele, misericórdia. Eu tô longe, quilômetros de distância. Mas, às vezes, para você abraçar todas as doutrinas ou do calvinismo ou arminianismo, você tem que negar textos claros, e aí é complicado. E a gente se busca conhecimento dos dois lados, né? Eu creio que, como eu disse há pouco, ninguém tem uma teologia perfeita. A nossa teologia tem que ser primeiramente bíblica. E depois, muitos irmãos do passado têm muito a contribuir, tiveram muito a contribuir. Sim. Mas o foco é a Bíblia. Primeiro é a Bíblia. Você parte da Bíblia para ouvir o que eles estão falando sobre o texto. E não, vamos ver o que ele está falando do texto para depois ler a Bíblia. Essa é a questão. Sim, forte. Boa. Tem uma pergunta aqui, o Palavra Eterna Cast perguntou aqui, acho que umas 5 vezes já. Pergunta para o pastor César Cavalcante, por que o batismo dos adventistas é diferente? O batismo dos adventistas é diferente porque tem que invocar a Ellen White. Ele reforçou aqui, ó, porque o batismo dos adventistas são diferentes. Na hora do batismo tem que ser mencionado o nome da Ellen White. É isso, é por isso. O batismo é assim, o adventismo é uma seita restauracionista. Toda seita restauracionista que eu digo é aquela pegada das testemunhas de Jeová. É aquela pegada dos mormons. Essa é uma seita restauracionista que diz assim, tá tudo errado, a partir de agora vai estar certo. Ou seja, vocês estavam fazendo tudo errado e agora vai funcionar. Então, essa pegadinha restauracionista bom, primeiro, é uma questão de você parar, é uma questão de lógica, né? Então, peraí, todo mundo errou, agora é a senhora White que acertou? Tá todo mundo errado, só ela que tá certa agora? Então é uma questão matemática de lógica, né? Não, a resposta é não. Todo mundo errou. E o Joseph Smith é o que acertou? Todo mundo errou. Charles Taze Russell é o que acerta? Só ele que sabe, então? Entende? Então, passa por essa questão. Mas o batismo adventista tem lá um dos tópicos, eu não lembro de memória, quando eu era um apologista mais apologista mesmo, eu sabia, eu acho que é o número 14, talvez, eu não lembro qual é, o 11, 14, eu não lembro. Tem lá os tópicos para você, a ficha do batismo, e você tem que confessar, você tem que concordar que a senhora White, ela é o espírito de profecia. Ela é o espírito de profecia. Se você não confessar que a Ellen White é o espírito de profecia, você não é um adventista. Então, o adventista é um seguidor de homens, no caso de mulher, né? De uma profetisa. Entendeu? Então, por isso o batismo do adventismo tem essa cláusula, infelizmente. Um cristão verdadeiro, bíblico, que estiver lá no adventismo, começando a aprender e tal, quando chegar na hora de ler a ficha do batismo, ele tem que pular fora, né? Fala, peraí, como é que é? Eu tenho que confessar que essa mulher é que ela é que interpreta a Bíblia para mim? Não, obrigado, Deus abençoe. Eu passo a oportunidade para outro. Mas a pessoa descer as águas numa seita e for para uma igreja, vamos colocar assim, bíblica, precisa se batizar de novo? Até a pergunta da Elisângela, que ela falou, quem se batiza em uma seita quando vai para outra igreja, deve se batizar novamente? Aí, ó. Deve, Ou a confissão de fé será suficiente? não. Deve se batizar novamente porque ela se converteu. Descer as águas novamente. Porque ela não tá. Um testemunho de Jeová não é nosso irmão. Um adventista não é nosso irmão. Aí você fala assim: peraí, pastor, o senhor não crê que existe salvos lá no adventismo? Não, eu creio.
Mas uma pessoa que deixa de confessar que Ellen White é o espírito de profecia, ela não fica lá também. Ela não fica lá também. É muito comum. O êxodo de pessoas adventistas se convertendo é gigante. Tem também pessoas cristãs evangélicas se convertendo ao adventismo. Isso é verdade. Eu não tapo o sol com a peneira, não. Mas... Que já era de uma igreja bíblica, vamos e colocar assim. vai para o adventismo ou vai para o testemunho de Jeová. É gigante. Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Então, e aí quando eu falo assim, ó, os adventistas não são, nós não somos, né? E tal. Essa conversa, quando eu falo, todo mundo já cai de pau. Pode ver, daqui a pouco, mas quem é ele? Não sei o que, tal. Beleza, mas os adventistas dizem isso. Os próprios adventistas dizem isso. Para os adventistas, nós participamos da Babilônia. Entendeu? Eles não... Se você se tornar adventista, você tem que se batizar e confessar Ellen White como um espírito de profecia. Então, nada mais honesto que um adventista se convertendo para uma igreja de verdade, ele tem que se passar pelo batismo verdadeiro, que não tem nada a ver com o negócio de Ellen White. Então, a pessoa precisa passar pela experiência do batismo de verdade. Seria uma desconstrução, né, de algo. Pastor, a maioria das igrejas também fala ainda sobre o batismo, que para a pessoa poder ceiar, ela precisa ser batizada. Isso existe na Bíblia, alguma passagem que fala sobre isso? É que assim, para a pessoa ser crente, ela tem que ser batizada. Uhum. Ela é evangélica, ela professa a fé em Cristo quando ela confessa publicamente Jesus Cristo através do seu batismo. Uma pessoa que não é batizada, mas não é crente. Ela não é crente. Ela tá fazendo o que lá mesmo, então? Por que ela não obedeceu a primeira ordem de Jesus? E aí eu tô levando em conta, não tô levando em conta a pessoa que aceitou Jesus ontem. Essa tudo bem. O que eu tô falando é a pessoa que não quer se batizar. Essa pessoa que não quer se batizar não é nosso irmão. Uhum. Porque o batismo é o rito de iniciação na fé cristã. Qual é o problema? O problema é a tradição, cara. O problema é a tradição. Porque hoje, quando você se converte na igreja hoje, você não pode ser batizado no mesmo momento. Você tem que fazer um curso. Sem ser discipulado, né? Mas quem decidiu isso? Sim. Na Bíblia, quando uma pessoa se convertia, quanto tempo demorava para ela ser batizada? Minutos. Rápido. Minutos. Eu não me lembro de alguém que demorou mais que 3 dias para ser batizado, entre converter-se a Jesus e ser batizado, que é o apóstolo Paulo, porque ele ficou doente. 3 dias. No terceiro, Deus falou, tá bom, vai lá e batiza ele. O Paulo foi lá e foi batizado com 3 dias de conversão. Cornélio, né? Pedro que foi. Hoje, Cornélio. Pedro foi lá e batizou Cornélio. Na Bíblia, tirando o apóstolo Paulo, que ele demorou 3 dias, todos os convertidos se batizavam com a mesma roupa que se converteu. Uhum. Não tinha que demorar o outro dia, mais um dia, não sei o que lá. Quando encontra o rapaz lá no ele falou, aqui não tem água? O que me pede? Ele falou, nada, então vamos lá. O batismo, como a tradição criou essa ideia do catecúmeno, da escola, do discipulado. Veja, a ideia é boa, tá? Todas as tradições sempre são boas. Uhum. O problema é que, por causa da tradição, a gente invalida coisas que estão na Bíblia. Então, por exemplo, eu me converti na sua igreja, você é o pastor, me converti na sua igreja. Eu me converti de verdade. Ouvi a pregação, comecei a chorar, caí de joelhos, confessei com a minha língua Jesus Cristo, recebi ele no meu coração como meu salvador, não sei o que lá, tal. Aí você chega e fala assim, o batismo agora só em outubro. Aí, neste caso, a culpa não é minha. Eu acabei de chegar, eu não sei como é que funciona. Você tomou a decisão já. Eu sou crente. Então, quando eu digo assim, a pessoa que não é batizada não é crente, eu estou excluindo esses, que a culpa não é deles. Eu estou falando dos vagabundos espirituais. Hoje na igreja existem vagabundos espirituais. Os caras que não querem nada com nada, que não topam fazer nada pelo reino de Deus, que não tem coragem de se decidir, de ir lá e falar, põe meu nome aí. Eu vou confessar publicamente que Jesus Cristo é meu Salvador. Então, esses caras não são nossos irmãos. Uhum. Eles estão lá na igreja, são visitantes, é legal pra caramba, a gente conversa, não sei o que, tal. Sim, mas eles não são da fé. Eles não são da fé. Os da fé são aqueles que aceitam o batismo e se submetem ao batismo nas águas. Uhum. Então,
Como existe um hiato entre se converter e se batizar por conta das nossas invenções, então existe um fenômeno que justifica a sua pergunta. A pessoa que não é batizada pode tomar ceia? Aí eu pergunto, a minha resposta é assim, ó. Bom, biblicamente, o cara que não é batizado nem é crente. Por quê? Se ele é crente, por que ele não é batizado? Sim. Aí você fala, não, mas eu me converti e na minha igreja só tem batismo no mês que vem, daqui 5 meses. Não, então é verdade. Então, esse cara aí é um caso especial. E como a gente que cria essas regras humanas, aí a conta começa a não fechar. Então, por exemplo, pode ser que essa pessoa possa participar do batismo participar da ceia antes do batismo? Aí é uma outra discussão. Por que é uma outra discussão? Por conta da falta da fatura, do boleto que a tradição da igreja gerou. Porque se a igreja batizasse igual é na Bíblia, não teria essa pergunta. Sim, todos seriam batizados. Quem é crente é batizado, só quem participa da ceia, quem é crente, quem é batizado. Então, por exemplo, Sim. pastor, você tá descendo o prédio aqui agora, uma pessoa, eu aceitei Cristo, quero descer as águas agora. Seria prudente, correto, batizar essa pessoa agora? Seria bíblico. Seria bíblico. Eu me lembro quando eu era... Mesmo sem saber que eu era ela de pastor fato no- conhece Cristo mesmo, ela tá falando. Mas quando você se converte, não significa que você tem que fazer um curso. Você não tem que acertar 10 de 10 nas perguntas bíblicas. O batismo é o reconhecimento público que Jesus Cristo é o meu Salvador. Eu não sei de nada, eu não sei quem foi Paulo, Coríntios, Tá cumprindo a Gálatas, eu não sei ordenança nada disso aí, cara. O que eu sei? Eu sei que eu sou um pecador desgraçado e eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Salvador. Pronto, eu tô no ponto para ser batizado. Sim. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Tradição da igreja, não. Tradição da igreja, não. Peraí. Você sabe isso, tá? Então vamos aprender Trindade, vamos aprender natureza de Cristo, vamos aprender natureza humana, vamos aprender não sei o que lá, tal. E veja, eu creio que o crente tem que saber tudo isso aí mesmo, tá? Sim. Eu só não acho que isso tem que ser um requisito para ele ser batizado nas águas. Na Bíblia, se você tem uma Bíblia sagrada, se na capa da sua Bíblia está escrito assim, Bíblia sagrada, lá dentro, todas as pessoas que se convertem são batizadas na mesma hora. Ponto. Não tem outro. Mas é casado ou é solteiro? Não tem, cara. Não tem. Você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Creio. Total. Você crê que você é um pecador desgraçado, Total. imoral, perdido, e que ele é o seu Salvador? Creio. Então você é meu irmão, você está pronto para ser batizado. E batizado publicamente você confessa diante dessas testemunhas que Jesus Cristo é seu único Salvador suficiente, não sei o que lá, creio. Então, tibum, pronto. Esse é o evangelho. Agora, o que as igrejas fizeram é outro departamento. E aí, por que as igrejas fizeram o que fizeram? Então, agora, e veja, a intenção é boa, tá? Eu não quero que você. Porque tudo vira corte e aí a pessoa não vê tudo. Sim. O que eu tô dizendo é assim: a intenção é boa, vamos ensinar esse cara. Tem que ensinar esse cara. Eu sou do magistério, eu sou diretor de uma escola de mais de 100 mil alunos. Eu acho que tem que aprender mesmo, tem que fazer curso mesmo. Mas o requisito para batizar, não. Não precisa ser antes, né? Não, o requisito para batizar, quem tem que aprender teologia, não sei o que lá, é quem quer depois aprender em profundidade. Amém? Mas não tem essa Ordenança. requisito. esse crivo Isso. Uhum. antes de você participar do batismo. Você tem que fazer um curso. Não, cara, não tem isso na Bíblia, não. Você tem que ser um pecador que reconhece que Jesus Cristo é o Salvador. Reconheceu? Reconheci. Então você está pronto para ser batizado. E nesse quesito, 2 igrejas que eu não recomendo são melhores do que as demais. A Congregação Cristã no Brasil e a Renascer em Cristo. Porque na Renascer em Cristo, se você chegar lá e se converter agora, você vai lá e se batiza no fundo. Você se converteu agora no culto da Renascer, se você falar assim, eu quero ser batizado, fala, vamos ali, tem uma piscina, você vai se batizar. Na CCB, se estiver tendo um batismo, você falar assim, eu me senti tocado, põe meu nome aí, você vai ser batizado naquele culto. Igual é na igreja bíblica. Os pessoal que foi batizado no dia de Pentecostes, quase 3 mil pessoas, eles levaram roupa para ser batizados? Não, eles ouviram a pregação de Pedro e aí eles falaram assim, agora, o que a gente faz? Pedro falou assim, se arrepende e seja batizados, cara. Entendeu? O requisito que tem, na verdade, é para ceia, né? Que 1 Coríntios 12
fala, né, disso, né? Que você tem que entender a mensagem da cruz para poder Aí não é voltar a cear, ser, né? mas para o Não, não, rito de exatamente, início, que é mas o pro início, batismo, exatamente. você só precisa de arrepender. E lá O- também não é. fala do batismo, mas quem entendeu a mensagem do batismo, automaticamente vai se batizar, que nem você falou, né? Vai se Exato. tornar um irmão. Até o JV Player falou assim: se eu aceitar Jesus hoje e não der tempo de descer nas águas e Jesus voltar, eu subo ou não? Bom, ele quer subir na onde? Se você morreu hoje, você desce, na verdade. Você vai pra sepultura, entendeu? Eu sei, entendi. Ele tá falando da alma, né? O ladrão. Acreditamos que sim, né? O ladrão na cruz, que na verdade a Bíblia não chama ele de ladrão, é a gente que. A gente que causou esse crime dele aí. O malfeitor, né? Vamos lá, o jeito que a Ninguém Bíblia... sabe o crime dele, né, pastor? É, a Bíblia fala que eram dois malfeitores, né? Mas, enfim. O. Como é que chamava o. Que pregou o sermão da 60ª, o padre. Ah, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Os bastidores aí que Alguém- conhece Bíblia, Alguém gente. lembra aí? Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele chamava esse ladrão de o bom ladrão, né? Eu escutei esse termo. Não vou lembrar agora de memória. Daqui a pouco eu lembro. Uma peça da língua portuguesa gigantesca. Antônio Vieira. Obrigado. Padre, Boa. Antônio Padre- Vieira. Você colocou o sermão da 60ª, né? Pra saber. Padre Antônio Vieira, eu tô falando de esse cara. Ele é, salvo engano, do século XVI, cara. Ele é do século XVI. Ele chamava de bom ladrão. Então, o ladrão na cruz, ele tá aí como prova, né, de que você, não havendo tempo hábil e tal, você não tem que se batizar. É uma boa ideia se batizar. Para mim, o batismo é um tom de urgência. Por exemplo, quando eu era pastor novo, isso há 25, 26 anos atrás, eu era pastor da Assembleia de Deus. E aí a gente tinha um trabalho legal na FEBEM. E aí eu fui lá na FEBEM, pregamos, tal, não sei o quê. E aí um rapaz queria se batizar chorando, cara. Ele era um bandidinho, assim. Não era... Ele começou a chorar lá, tal. E aí se converteu mesmo. Eu não lembro o nome desse rapaz, mas o rosto dele, nunca mais eu esqueci. Aí ele era branquinho, assim. Tinha umas tatuagens, enfim. E aí ele começou a chorar, e depois ele começou a fazer um monte de perguntas, me metralhou de perguntas bíblicas, não sei o quê. E eu ia embora. E falei assim, e ele falou assim, cara, eu quero me batizar, não sei o quê. Eu falei assim, você quer se batizar? Ele falou assim, quero. Eu falei, então vou dar um jeito, peraí. Aí fui lá, falei com o diretor, sei lá o que é, lá da FEBEM, antigamente falava FEBEM. E ele meio com má vontade, tinha piscina lá, mas não podia, não sei o que. Eu falei assim, beleza, eu vou lá na minha casa, vou pegar uma piscina e vou trazer. Aí ele não acreditou que eu fosse. Mas eu fui lá, peguei a piscina de criança, aquelas piscinas azul que monta. Fui lá, 500 litros, põe aí. Aí ele não acreditou, porque tinha uma piscina de verdade Imagina lá, a que ele alegria não, dele. Não podia. não queria deixar. Eu falei, eu vou batizar você deitado. Você senta e a gente deita assim, pá, e dá tempo, dá certo. Ele falou, sério, pastor? Quando o menino também... Acho que nem o menino acreditou que eu ia voltar com a piscina. Aí Com cheguei lá, certeza não. peguei a piscina, voltei lá, não queriam deixar entrar. Falei, não, eu já tava aí e tal, meu pessoal tá tudo aí, eu sou o pastor. Só que eu era muito novinho, né? Eu comecei muito jovem. Aí eu não tinha muito cara de pastor, não. E aí eu entrei com a piscina, montou a piscina, ligou, demorou para encher, porque a água era pouquinha, não sei o quê. Tava de noitinha já. Falei, não, vamos embora. Pode ir embora todo mundo aqui, eu só saio daqui batizando esse menino. E aí o menino não parava de chorar. E aí fui lá, batizei o menino e fui embora. Se esse menino virou crente mesmo, aí já não é comigo, não é problema meu. Ele pediu o batismo, eu sou um pastor, cara. Falei, não, eu tenho que batizar esse menino. Não é na Bíblia, não é assim? Então, vamos embora batizar. Por que as pessoas inventam as regras e aí gera essa lacuna que aí cabe a pergunta. Ah, e a pessoa que não é batizada? Então, por que não é batizado? Porque a gente inventa moda. Porque o certo é, o convertido tinha que ser batizado. Bora. Sim. Bora. E, pastor, nessa questão do batismo, quem pode batizar? Tem que ser pastor? Tem que ser discípulo de Jesus. Jesus Cristo disse assim, ó. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Ou seja, você é batizado... você Não, se o id é para todos, É. a ordem do batismo Ponto. também é para todos. Porque Jesus disse assim: ide, portanto, fazer discípulos. Se isso é para todos, então o batismo também é para todos. Porque como é que faz discípulos? Batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou pastor de uma igreja, quando uma pessoa se batiza, ela entra na água junto no batismo, a pessoa que pregou para ela. E batiza junto. Porque é quem pregou para ela. Entende? Tem que batizar. É isso aí. Pessoal, Sim. vocês estão gostando da live? Se estiverem gostando, deixa o like aqui de vocês. Compartilha com o pessoal. Compartilha com aquele que você acha que está buscando mais a Jesus, está precisando aprender. Ou quem tem muita dúvida ainda da Bíblia. Ou seja mesmo quem já conhece, mas que vem aqui para poder ser edificado e receber a palavra do reino através do pastor César, que está aqui conosco. Pastor César, teve deixa eu achar aqui. Pessoal, continua compartilhando. Tem quase 200 pessoas aqui ao vivo. Compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like. GigoCast é um podcast cristão. Aqui é sobre bíblica, não é sobre polêmica. É sobre Cristo Jesus. É sobre o Deus vivo, o Altíssimo, o Eterno. Então compartilha, seja um canal de bênção na vida de alguém. Em nome de Jesus. Eu acho que tem alguns adventistas aqui, pastor. Aí o Eliomar Pereira, ele colocou assim: o batismo na igreja adventista é de forma correta, pois a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus disse em Mateus 28. E aí teve o Anderson Aquiles, aí é para nós, acredita, né, que falou assim: quero saber quando vai convidar um pastor adventista. Ele está falando sobre o santuário celestial. Sobre o pastor adventista, já veio o Ezequiel Exato. Gomes aqui no GigoCast. Se você for lá na aba ao vivo, você vai ver o Ezequiel Isso. Gomes falando sobre a igreja adventista e muitas coisas que ele não concorda também. Tá lá. Inclusive, nós também já fizemos o convite para ele novamente, tá? E quem for da vontade de Deus, em breve ele vai estar aqui novamente. E o que foi a pergunta do Ah, não, ela só adventismo? falou, na verdade, ela não fez uma pergunta, ela só falou que lá ela não citou o nome da Ellen White, pelo que eu entendi. Ela falou assim: o batismo na igreja adventista é de forma correta, pois é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus disse em Mateus 28. Ela só falou isso. Ele, na verdade, né? Desculpa. Tem uma Eliomar. pergunta do Robson aqui, Léo, que é legal. Do Robson, acho que é do batismo do Espírito Santo, né? Não. Não? Pastor Robson dos Santos Torres. Pastor César Cavalcante, eu sou pastor da Assembleia de Deus. Na nossa igreja, um casal, mesmo comprometido em se casar, eles sendo amaziados, a igreja não aceita. O que o pastor acha? Ou seja, A igreja não aceita eles como acredito- membros? Acredito que não é casado no civil e não aceita se batizar, descer as águas. Eu acredito que é isso. Se não for isso, escreve aqui Bom, certinho, irmão. Que pena, né? É. Então, é uma pena. Eu só posso dizer Não isso. precisa ser casado no civil para se batizar. A gente começou, a primeira pergunta que você falou, eu falei assim, ó, no cristianismo é tudo individual. É tudo individual. O marido não salva a esposa. Entende? Lá na Bíblia a gente não vai achar uma... É claro que se você perguntar assim para mim, pastor, mas qual é a melhor opção? A melhor opção seria os dois, o marido e a mulher, se converterem, sendo casados, não sei o que e tal. Mas é assim que funciona? O tempo todo? Não. Não, infelizmente não. Então, eu só lamento se tem uma igreja que a pessoa... Por exemplo, ó, eu entendi. Quando eu era pastor da Assembleia de Deus, uma vez eu arrumei uma encrenca gigante, porque tinha uma irmã lá, hoje ela e o marido são crentes, são obreiros, não sei o que lá, mas começou assim. Ela queria se batizar e ela não era casada com o marido. Eles eram do mundo, ela se converteu, ele não, e ele não queria casar. Ela falou, não, a gente vive bem, eu não quero casar. Só que na regra dessa denominação que eu pertencia, só podia batizar a pessoa se ela fosse casada no papel. Se ela não fosse casada no papel, ela não podia ser batizada. Aí eu vendo o testemunho da irmã, a irmã uma bênção, cara. Acho que ela tinha 2 ou 3 filhos, eu não lembro agora. Acho que eram 2 filhos. Eu não lembro, acho que eram 2. E aí, o testemunho da irmã, a irmã limpava a igreja. Toda ceia, ela ficava chorando. Ela ficava chorando porque ela não podia batizar. Não podia se batizar, não podia se batizar. Um dia, eu me tornei pastor setorial, eu falei assim, dá aqui a ficha, você vai se batizar. Aí, fui lá e batizei a irmã. Aí chegou lá na sede, me chamaram lá e falou assim, você batizou uma irmã que é amaziada? Eu falei, batizei. Com ordem de quem? Eu falei, de Jesus. Jesus mandou. Falei, mas como assim?
Falei, a Bíblia diz, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Essa irmã crê que quis ser batizado, então eu batizei. Aí ele falou assim: não, mas ela não é casada. Eu falei, e qual é o problema? Qual é o problema? Não, porque aí ela tem adultério. Eu falei, adultério? Peraí. Ela é esposa desse cara há 10 anos. É a situação ideal? Não, eu gostaria que eles fossem lá e regularizassem a situação. Não, mas isso aí é um regime que está errado, porque não sei o quê. Eu falei, mas quem decidiu isso? Há quanto tempo? Dá um Google aí. Há quanto tempo existe certidão de casamento no Brasil? É 1800 e pouco. Foi antes. E antes? Em 1700, em 1600, em 1500, e antes? Aí ia todo mundo pro inferno? Vocês estão de brincadeira? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Por causa do papel? Aí, não, mas não pode, porque não sei o quê, porque você tem que se submeter, porque tal, me dando carteirada. Eu falei, olha, é o seguinte, deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Se essa irmã morrer hoje, ela é perdida? Eu dei o testemunho da irmã aqui. Se ela morrer hoje, ela vai para o inferno? Não. Então, se Jesus vier lá na eternidade, ela vai participar das bodas do Cordeiro? Vai. Jesus vai dar ceia para ela? Vai. Por que ela não pode tomar ceia aqui com a gente? Se Jesus, que é Deus, vai dar a ceia para ela, ela vai participar das bodas. Por que aqui a igreja não pode ministrar a ceia para a irmã? Qual é a razão? Me dá um texto bíblico. Tem o texto bíblico? Não. Falei, então eu vou continuar batizando quem é amaziado. Agora, cada caso é um caso. Tem a pessoa que é amaziado por N outros motivos. Aí eu não estou falando disso. Estou falando os dois vieram para Jesus, ou melhor, os dois eram amaziados, um dos dois veio para Jesus e o outro não aceita se casar. E isso acontece muito, especialmente o marido não querer casar. Quem é pastor há mais de, sei lá, X anos já viu isso acontecer. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não trata esse assunto. Então, por que eu vou negar o batismo para essa pessoa? É mais uma doutrina da igreja, né? É uma regra denominacional. Sim, com E certeza. tem mais perguntas sobre isso aí, né, Léo? Meu Deus, não vai acabar essas perguntas. É que na verdade. Bom, tem outra ali que você já achou. Tem o Anderson Luiz, que ele tá colocando um ponto de interrogação aqui, já colocou umas 2 vezes. Qual foi a pergunta dele? também Não tô não vi. achando aqui. Na verdade, o que eu ia perguntar, então, quando você acha aí, Iafete Mariano, ele falou assim: pastor, o senhor considera que o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas? Não. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento espiritual do crente, mas não necessariamente a pessoa tem que falar em línguas. Sim. Não necessariamente. Muitos antigos da igreja. A posição pentecostal Lutero, clássica diz isso. Mas Mas não tem base bíblica. não tem. Eu não conheço. Não falavam em línguas. O que acontece? Eles partem do pressuposto dos fatos. Então, tipo assim, lá em Pentecostes falaram em línguas, lá na casa de Cornélio falaram em línguas, lá no sei onde falaram em línguas. Então, mas não tem um texto que diga que só é batizado com o Espírito Santo quem fala em línguas. Sim. Entende? Tá escrito Moreira Neto, não sei se é homem ou mulher, né? Moreira Neto, falou assim: pergunta a ele sobre 1 Samuel 28, a consulta com o médium, se aquilo aconteceu sobre Samuel vir dentre os mortos. Veja só. Alguns irmãos, bons teólogos, que eu respeito, entendem que ali é Samuel. Mas a evidência interna do texto não me permite acreditar assim. Mas antes de ficar discutindo o próprio texto lá de Samuel, tem um texto de Crônicas, capítulo 10, que diz o seguinte, 10, 13. Primeiro livro das Crônicas, 10, 13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante, e não ao Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Aqui diz que ele não consultou o Senhor. Se lá fosse Samuel, então ele teria consultado o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma das palavras de Samuel cair por terra. Então, é difícil entender que ali seria Samuel. Não acredito que seja, não. Sim. Só uma pergunta aqui do Ageu Silva. Acho que ele não entendeu quando se explicou ali do batismo, que ele falou assim:
quais as diferenças entre o batismo de João Batista e o batismo cristão? O batismo de João Batista é para arrependimento. Essa é a mensagem de João Batista. Eu vos batizo para arrependimento. O batismo de Jesus não é para arrependimento, é para quem já se arrependeu. É para o arrependido. Para quem já se arrependeu e entendeu. Porque o João Batista ele está antes de Cristo, Sim. na linha do tempo. Então ele está preparando a pessoa para receber Cristo. O batismo de Jesus, o batismo cristão, está depois da vinda de Cristo na linha do tempo. Então é a pessoa que já entendeu que Jesus Cristo é o Salvador e agora quer reconhecer publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então o batismo Legal, de João é para o arrependimento, mas o batismo cristão é para o arrependido. legal, legal. Forte, tá cheio de Tá cheio de pergunta. Pessoal, perguntas. quase 200 pessoas ao vivo. Continua compartilhando para a honra e glória de Jesus. Você já se inscreveu no canal do GuigoCast? Se inscreva, deixa seu like e continua fazendo as suas perguntas, que aqui é só as perguntas do YouTube. Ô Gui, antes de a gente continuar com as perguntas bíblicas, vamos falar assim, eu tenho uma pergunta para quem gosta de viagem. Eita, Como ela faz para realizar o sonho dela? eu acredito que todo mundo gosta de viajar. Você gosta de viajar, pastor Muito, César? muito. E viajar não é edificante para sua vida? É revigorante, né? E você, Revigorante. as memórias, tá muito legal. É muito Sim. bom. Então, pessoal, se você quer viajar, se você tem empresa de pequeno, médio e grande porte, nós temos o nosso patrocinador, está aparecendo aqui na sua telinha, que é a Traject Viagens. Atende empresas de pequeno, médio e grande porte, atende viagens de grupos. Você quer fazer viagens de grupos com a sua família? Entre em contato com eles, pode ter certeza que eles vão elaborar e aprimorar a viagem dos seus sonhos. Se você quer casar e fazer a sua lua de mel no Caribe ou qualquer lugar do mundo, entre em contato com eles. E o Léo foi participante disso, né, Léo? Você Foi? passou sua lua de mel lá no México, né? Não, no Caribe. No Caribe? Foi no Caribe? E foi bom, Léo, Foi. pela traje? Foi. Foi bem Sem assessorado? preocupação nenhuma. Graças Glória a Deus. Então, se você quer ter um atendimento que de fato vai entender a sua dor e vai entender o seu sonho e vai te ajudar a realizar o seu sonho nessa viagem, entre em contato com a Traject Viagens e Turismo e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Essa eu Glória a confio. Deus. Amém. O Anderson Luiz falou assim: Paz, Pastor César, sobre a verdade de divórcio. Por exemplo, a pessoa mentiu para a esposa por conta de pegar dinheiro com a agiota e a esposa pediu o divórcio e estão divorciando. Ai, ai, ai. E motivo para divórcio? Se foi motivo para divórcio, tipo isso? Né? Acho que ou se existe algum motivo, né? Aham. Porque que nem teve alguém que comentou ali, eu vi também, que falou assim: a Bíblia só fala que o único divórcio é adultério. Entendi. Alguém comentou aqui, não foi a pergunta, não foi quem fez a pergunta, né? Olha, em Mateus 19, Jesus, a palavra adultério não aparece, né? A palavra é um pouco mais ampla ali. Acho que a palavra que aparece ali é porneia, que o pessoal fala porneia. E essa palavra, ela é uma palavra mais ampla. Não é somente o adultério. É qualquer tipo de imoralidade na área sexual. É passível de divórcio, na fala de Jesus, né? Mas porque o cara pegou dinheiro, só que lá não. Mas a gente não poderia entrar, agora eu fazendo a pergunta, se a gente não poderia entrar no sentido de traição, porque o adultério nada mais é do que uma traição. Por exemplo, Jesus, ele usa muito esse termo, até com Oséias, quando ele fala da questão do adultério, que ele fala, as pessoas me adulteram. Então, assim, não poderia ser essa parte, de repente, de uma traição. E o mentir não deixa de ser uma traição, né? Você quebrou a confiança com uma pessoa. É que assim, a palavra porneia ali, ela é uma imoralidade na área do sexo. Entendi. Então não tem essa. É específico. Não tem como específico. virar para outra questão. Entendi. Quebrou minha confiança, não sei o que, não. Legal, Não legal. vai caber. Porque se Legal, deixar, a pessoa vai se separar por qualquer coisa. Sim. Exatamente. Não vai E- ter perdão mais, E o legal de conhecer, né? A palavra a fundo, né? né? Ah, quem mais, Léo? Tem um monte de E tem pergunta do que aqui. vamos achando aqui. Elisângela, em Atos 19, houve um rebatismo? Muito. Em onde? Atos 19.
Ah, teve... Não, o que acontece é aquilo mesmo que a gente estava falando. Eles eram batizados no batismo de João e agora foram submetidos ao batismo de Jesus. Sim, sim. Teve uma outra pessoa que falou assim, foi batizada quando era pequena, mas ela não conhecia ainda Jesus, hoje ela conhece, ela deve ser batizada de novo. Eu tenho que achar que é pergunta, mas era uma pergunta mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas era isso, que ela era pequena, ela foi batizada, Mas pequena bebê? aí ela não colocou. Então, Entendeu? Deixa eu ver se eu acho ela, mas é que ela não colocou se era pequena. Eu lembro que ela falou, eu quando era pequena, eu fui batizada, ainda não. Hoje Fui é- batizada muito novo e não tinha um encontro de verdade com Jesus. Hoje eu me converti há 4 anos e tive a minha vida transformada por Jesus. Deveria me batizar novamente? Forte isso aí, hein? quantos anos ela tinha? Ele ou ela, sei lá. Ela falou que 4 anos atrás foi que ela teve um encontro mesmo que Jesus transformou a vida dela. Ó, hoje eu me converti há 4 anos e tive minha vida transformada por Jesus. Mas ela só falou que foi batizada muito novo. Ela Não. ou ele? Ele, perdão, Danilo. Perdão, Não, Danilo. não. O muito novo, então, é difícil, né? Se ele tá falando que ele era um bebê, é uma coisa, mas se ele era um jovem, não tem necessidade de fazer um batismo novamente. Ô, pastor, esses dias eu ouvi dizer que agora tem uma mãe, um Deus mãe. Você já ouviu falar disso? Um Deus mãe? Já. Eu ouvi isso e achei um absurdo. Uma amiga minha me parou e falou: Gui, uma pessoa me parou na rua e falou: posso pregar o evangelho pra você? E ela é crente mesmo. Eu tô com tanta pressa, mas eu vou ouvir um pouquinho do evangelho. Quando ela parou pra ouvir o evangelho, quando ela se deparou, ela estava pregando o evangelho pra essa pessoa. É uma igreja chinesa, é um grupo oriental que tem essa ideia de que Deus é um ser feminino, tal, não sei o quê. É uma heresia. E mostra até passagens bíblicas e tal. Então, mas as passagens que mostram são passagens metafóricas, né? Assim como ele fala lá, como a águia junta seus filhos, a águia é uma fêmea, Sim. né? É, sempre que juntar como a galinha junta seus pintinhos, é uma fêmea, é uma Sim. mãe. Mas é apenas uma linguagem metafórica, não resiste ao teste bíblico. E tá cheio, né? Igreja cheia, né? Eu não sei hoje Cara, como que é esse pessoal, me mas, disseram que mas cheia, é um cheia. povo que chegou aqui no Brasil fazendo bastante barulho. Sim, fazendo Pastor bastante Sérgio, acho que a barulho. pessoa também aqui respondeu. Ela colocou assim, ó, quando eu tinha 2 anos de idade, fui numa igreja presbiteriana. Quando fiquei adolescente, decidi ir para a igreja da Assembleia e fui batizado novamente, só que nas águas. Com 2 anos ela foi batizada? É. Então, se ela foi batizada com 2 anos, então ninguém avisou para ela, né? Então ela não sabia. Então ninguém passou lá avisando, tal. Ela não tinha ciência. Mas ela foi batizada depois em alguma igreja que ela falou, qual igreja? A primeira era presbiteriana, Tá, agora é depois Assembleia. mas agora já adulta. É. Tá tudo Adolescente, bem. acho que era Aí ela- adolescente que eu falo adolescente. Aí ela foi batizada mesmo agora, de verdade. Legal. Glória a Deus. O Fatih Orgalib colocou assim, pastorado feminino é bíblico? Não. Próximo. Ei, É que assim, a gente pode aprofundar, mas é assim. não significa que a mulher não possa pregar a palavra? Não significa nem que a mulher não possa ser chamada de pastora. É que lá na Bíblia não tem. Uhum. Na Bíblia não tem. Assim como na Bíblia não tem grupo de louvor. Mas na igreja tem grupo de louvor. Sim. A igreja não tem, na Bíblia não tem grupo de ministério infantil. Mas na igreja tem ministério infantil. Na igreja não tem grupo de jovens, mas na Bíblia não tem grupo de jovens, na igreja tem grupo de jovens. Na Bíblia não tem grupo de adolescentes, na igreja tem, na Bíblia não tem. Entende? Então, o ministério pastoral feminino, para mim, eu encaro como essas adequações modernas para o andamento de hoje. Não acho problema também, não, Sim. de O pessoal acho que gostou do batismo aqui, pastor, que também o pessoal tá falando. Tem uma misericórdia. aqui que eu nem sei o que é, eu confesso. O que o senhor Ari colocou, né? O que o senhor acha do pedobatismo e do credobatismo? Confesso que eu nem sei o que é isso. Bom, o batismo é o batismo infantil, é o batismo do infante, como o rapaz aí, ou a moça que falou que foi batizado com 2 anos. Isso é um pedobatismo. Uhum. As igrejas históricas geralmente são pedobatistas, né? Ou seja, elas batizam o infante, elas batizam a criança. O credobatismo é o batismo que é feito a partir de uma confissão pública consciente. Ou seja, você pode, se você não fosse batizado, por exemplo, você ia participar do credobatismo, você ia confessar Jesus Cristo
publicamente, dizer eu quero, eu creio, eu me comprometo a viver com base no evangelho, não sei o que lá, e aí a pessoa ia te batizar. Então, biblicamente, o pedobatismo não tem base bíblica. Ela tem base, o pedobatismo, o batismo da criança, do bebê, ele é, como que eu vou dizer, subentendido. Por exemplo, lá na casa de Cornélio, se batizou ele em sua casa. Ah, devia ter criança ali. A Bíblia não diz, entendeu? Então é nesse pacote que entra o pedobatismo. Algumas igrejas, a presbiteriana, por exemplo, é pedobatista. Entendi. Então batizam um infante. Teve uma pessoa aqui, pastor, deixa eu ver se eu acho aqui. A Ana Canovas. Gostaria de ouvir explicação sobre o que é a Trindade. Olha, a Trindade é a doutrina mais difícil da teologia. Uhum. Né? A Trindade, vamos lá, tudo que a gente tem na Bíblia é a revelação de Deus. A teologia verdadeira, a teologia bíblica se faz através da revelação. Ou seja, tudo que a gente sabe sobre Deus é o que ele revelou. E o que ele revelou está na Bíblia. A gente não sabe mais nada. Sobre Deus, a gente não sabe mais nada além do que ele revelou de si. A gente sabe sobre Deus o que ele falou sobre si. Ponto. O que a gente sabe? A gente sabe que ele não falou tudo. Ele falou o que a gente precisa saber sobre ele. Mas a gente não sabe tudo. Então, Deus é revelado nas Escrituras dentro dos textos. Então, quando você começa a ler a Bíblia, no princípio criou Deus. Bereshit, bara, Elohim. Essa palavra já está no plural. Sim. Essa palavra já está no plural. É como se você dissesse, no princípio, deuses criou. Criou deuses. Como assim? Sim, só existe um O conceito de verbo Deus. está no singular, mas o sujeito está no plural. Aí você fala assim, aí tem várias, tem a ideia do plural majestático, né? Um plural de majestade e tal, tudo bem. Mas não para por aí. Essa ideia de plural é o tempo todo na Bíblia, no Gênesis. Desçamos e confundamos a língua do povo, lá em Gênesis 11, Gênesis. na Torre de Torre de Babel. Babel. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No original, no eis hebraico tá assim Tudo também? no plural. Eis que o homem agora se tornou como um de nós. Entende? Então, há uma cadência de plural quando se fala de Deus na Bíblia o tempo inteiro. Quando o versículo mais importante do Antigo Testamento para os judeus é Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. E esse um aí tem duas palavras em hebraico para você falar sobre unidade. Tem a unidade composta e a unidade absoluta. Unidade absoluta é a palavra Yahid do hebraico. Por exemplo, Deus faz com que o solitário habite em família. O Yahid, ele é avulso, ele é sozinho e ele tenha uma família. Existe uma outra palavra para denotar unidade, que é a palavra Erad. E a palavra Erad, que o pessoal fala Echad, é a palavra para unidade composta. Vou dar um exemplo. Uma uva solta aqui em cima é Yahid, é uma unidade absoluta. Um cacho de uvas é Erad. Eu não posso falar Yahid para um cacho de uvas, porque tem um monte de uva. É uma unidade composta. Quando Deus fala de si no Shema, lá em Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ele fala de si usando a unidade composta. E o Moisés, que escreveu esse texto, ele tinha acesso à unidade dura, à unidade absoluta. Ele mesmo fala de Yahid o tempo todo. Então, quando Moisés escreve assim, ó, em Deuteronômio 2, fala assim, ó, e unir-se-á o homem e a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ele fala a palavra levassar errad. Ambos uma carne só. Quer dizer, é uma unidade, só que essa unidade é composta por dois caras, o Adão e a Eva. Os dois formando um.
quando ele fala lá no Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, ele fala a palavra errad. Ou seja, ele está deixando uma pista, um enigma, de que aquela unidade é composta. Aquela unidade é composta. E aí, nós cristãos entendemos que nós desvendamos esse enigma a partir da doutrina da Trindade, quando nós entendemos que o Pai é Deus, mas que ele não é o Filho. O Filho é Deus e não é o Pai. O Espírito Santo é Deus e não é nem o Filho nem o Pai. Então, esses três estão numa unidade. Essa unidade é divina, então é um único Deus, mas essa unidade ela é composta por três pessoas. Assim como quando você casa. Vocês dois são uma unidade, é uma unidade formada por duas pessoas. Nós temos na Trindade uma unidade divina, que essa unidade, dentro dela, existem três pessoas distintas. E distintas não significa diferentes. Distintas um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. Distintas, não diferentes. Sim. Distintas, Tem não unidade, separadas. Distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também não poderia usar o texto de 1 João capítulo 5, versículo 8, né? Que três testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e os três são um, né? Poderia, mas é como esse texto esse versículo tem um problema textual. Quando você vai num ambiente acadêmico, por exemplo, se você cita esse texto, eles vão falar assim, mas aí na família alexandrina esse texto não existe, você só tem na família bizantina que é mais antiga, que é mais recente, não sei o que lá. Então, eu tento resolver isso lá no Antigo Testamento, que é mais fácil. Legal. Falando de doutrina e de Bíblia, vamos falar assim, mais antiga, não sei se é a palavra certa, né? Tem Bíblia que vem como o nome de a mãe de João Batista como Elizabeth, e tem outros que vêm como Isabel. Os dois estão corretos? Isso mudou com o tempo por algum motivo? Estão corretos. É que na Bíblia não, né? Na história, Na história da King, nomes atrás da King parece Elizabeth. Não, mas nomes se traduzem. É que quando a gente era criança pequena lá em Barbacena, contaram para nós uma história de que nomes não se traduzem, mas era mentira. Nomes se traduzem o tempo inteiro. Você falou da King James. Quem que é King James? King é rei. O que é James? É Tiago. Então, é o rei Tiago. James em inglês é Tiago em português. Tiago em português, que é James em inglês, é Jacó em hebraico. Então, você tem... os nomes se traduzem. Então, quando o nome se traduz, é muito comum que ele se acomode numa língua de uma forma, 100 anos depois, se adequa e tal. É um fenômeno comum. Glória a Deus. Tá cheio de pergunta aí, Léo. Mas tá bom, né, gente, amados? Quanto tempo nós estamos aqui de 2 horas? Já Aproveita, gente. Aproveita. Faz a saideira aí, verão. Não. E aí, tem uma pergunta aqui, da Surian Locuções. Uma pergunta. Somos feitos à imagem e semelhanças de Deus? Uma pergunta. Ou só Adão? Porque há um texto que diz que Caim foi feito à semelhança de Adão. Pastor Eli Surian, Assembleia de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. O Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. E todos nós somos descendentes de Adão. Então as duas coisas estão certas. Somos imagem e semelhança de Adão porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, é um ponto final. Não é uma questão muito complexa, né? Todos nós somos descendentes de Adão. Adão é o cabeça federal da raça humana. Deus manipulou o barro uma vez só. Deus não manipulou o barro 2 vezes para fazer Adão e Eva. Sim. Deus fez apenas o Adão. Depois de Adão, ele faz a Eva. Num certo sentido, num sentido mais estrito, a própria Eva descende de Adão. Ela depende de Adão para existir. Por isso que lá no texto de Coríntios capítulo 11, quando vai se discutir a ideia do véu, o apóstolo Paulo deixa claro, falou assim, não é o homem que vem da mulher, é a mulher que veio do homem primeiro. Primeiro Deus manipulou o barro para fazer o Adão. Mas todos nós viemos de Adão. Então não é uma questão muito complexa. Glória a Deus. Pessoal, vamos fazer as últimas perguntas aqui, mais final, 3. Então, a Ana Alves falou assim, quem já é pastora, tá pecando por não ter na Bíblia?
Não, assim como quem quem é líder de louvor não tá pecando, ele não tem na Bíblia. Tudo bem. Fique em paz, irmão. Tá tudo bem. Chegou umas perguntas sobre dízimos. Ah, Primeiro, essa é o importante. Robson tinha falado assim, queria fazer uma pergunta para o pastor César Cavalcante. Muitos falam que o dízimo só existe na lei, mas gostaria que o senhor comentasse. Teve outro que falou assim, tem que achar aqui, mas outra pessoa falou, o dízimo só era no Antigo Testamento, na lei, no Novo Testamento não tem. Teve mais uma que perguntou. Enfim, se puder comentar sobre Vamos o lá. dízimo. Dízimo. O Novo Testamento fala de dízimo? Fala. Mas há uma obrigatoriedade de dar dízimo no Novo Testamento? Não. Não há. Mas no Novo Testamento tem dízimo? Tem. Então, o que a gente entende? O crente é obrigado a dar o dízimo ou não é obrigado? No cristianismo, na época da graça, ninguém tem que nada. Se você tem que, é porque não é graça. Então, é outro sistema. Quando você pega na Bíblia Sagrada e percebe como que o cristão bíblico, na igreja cristã, ofertava, você vai se surpreender, porque eles não davam 10%, eles davam 100%. A cada vez que um cristão vai dar uma oferta no Novo Testamento, de Atos para frente, ele está dando tudo que ele tem. Ele não está brincando de eu vou dar 10%, fazer a conta aqui nos centavos e eu ganhei 1.497,48, então eu tenho que dar 109. Não. O cristão no Novo Testamento, ele dá 100% para a igreja. No Antigo Testamento, o judeu dá 10%. Jesus Cristo disse assim, se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, a gente nem é salvo. E presta bem atenção, porque eu não estou falando isso porque eu sou pastor do tipo que fica contando a oferta para saber quanto deu. Eu não vivo da oferta da igreja. Eu sou pastor porque Deus me chamou, cara. Mas eu não sou assalariado da minha igreja. Eu não estou falando aqui defendendo em causa própria. Você está entendendo? O que eu digo é o seguinte: como Jesus disse que se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, a gente nem é salvo. Então, os fariseus trabalham com dízimo. A igreja trabalha com outra alíquota, com 100%. Os judeus são 10%. A igreja bíblica é com 100%. Então, alguma coisa entre 10% e 100% é o que o crente tem que fazer. Não tem uma regra. Paulo diz assim, cada um contribui segundo propôs no seu coração. É inconcebível o cara estar na fé e propor no coração que nunca vai fazer nada. Eu vou ajudar com 0. Esse cara é um mão de vaca. Esse cara não é salvo. Esse cara não é um irmão. Não é crente, não. Não, esse cara não é crente não, cara. Entendeu? Então, é isso. Glória a Deus. Pessoal, estamos chegando no fim. Tem mais de 240 pessoas aqui ao vivo. 250, tá aumentando. Já foram muitas perguntas aqui. O pastor tá cansado. Tá desde as 5 horas da manhã acordado. E 5 horas eu levanto de novo. E levanta de novo. Né? Tem muitas perguntas, vai ter muitas outras oportunidades. A gente louva a Deus. Deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreva no canal. O GigaCast é um podcast cristão. Para honra e glória de Deus. É sobre Bíblia. É sobre a palavra do Altíssimo. E vamos glorificar e continuar glorificando juntos o nome do Senhor Salvador. Pastor, estamos chegando no fim, né? Mas antes de finalizar, a gente sempre pede, né? Posso só mudar a frase de hoje? Pode, claro. Desculpa. Se Deus tocou. Não é que a gente sempre pede para a pessoa deixar uma mensagem para essa nação, né? Ou algo que venha. Que o pastor queira, né? Compartilhar. Só queria ver se você podia compartilhar algo. Para de repente quem ainda não conhece Jesus, mas de uma forma prática para que ela possa conhecer através de uma frase, de algo que possa tocar ela. Eu vou deixar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação não é o privilégio do católico. A salvação não é privilégio do protestante, do evangélico, do adventista, do pentecostal, do neopentecostal. A salvação é departamento de Deus. A salvação é com Deus. Deus está salvando. Deus está salvando.
A graça de Deus está alcançando as pessoas. E eu sei disso porque eu fui alcançado. E se eu fui alcançado, cara, significa que Deus está salvando qualquer um. Se Deus me alcançou, então é para qualquer um esse negócio. Para qualquer pessoa. A graça de Deus é para qualquer um. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome temos, pelo qual podemos ser salvos. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, se você não assistiu, chegou agora, vi comentários aqui que a pessoa chegou no fim, volta lá o episódio, já vai estar disponível agora mesmo lá no YouTube, para você acompanhar, foi muito edificante. A gente agradece a Deus, agradece a você, Pastor César, Amém. por estar Deus aqui seja nessa louvado. mesa mais uma vez. Obrigado mesmo de coração, você é um amigo querido. Louvado seja Deus. Um Amém. dia vi na televisão e aprendi aí, hoje estamos aqui na mesa Amém. juntos. Glória a Honra e Deus. glória de Jesus. Tamo junto. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha e glorificamos a Deus mais uma vez, né, Leão? Sim, mais uma vez, agradecemos novamente a Deus. Sem Ele nada disso seria possível, somente Ele para nos trazer aqui e que a gente possa cumprir o chamado de levar a mensagem dele adiante e enaltecer o nome dele. A gente convida pessoas para isso também, para enaltecer o nome, e você é nosso principal convidado, que você faça parte. GigoCast é um podcast cristão, estaremos aqui ao vivo também na quarta-feira e na sexta-feira. Siga nossas redes sociais, passaremos tudo por lá. Pastor César, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente. Deus abençoe a todos. Um privilégio Glória mais a uma vez Deus, servir. glória a Deus. Pessoal,